Oi pessoal, tudo bem? Este é um canal de dicas para o dia a dia, fácil e rápido de fazer. Vamos fazer o quê? É claro, vamos fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para a Páscoa, tá bom? Então, eu vou explicar por partes, tá? Porque eu já preparei antes algumas coisinhas, tá bom? Para vocês entenderem passo a passo de como que eu faço o meu bolo aqui em casa, que é super famoso aqui, viu, gente? Todo mundo adora. Primeiro, vamos lá. Eu já montei uma forma deste tamanho, dessa largura, dessa medida, e deixei uma outra para vocês verem que também dá certo nessa redonda também, tá? Então, vamos lá. O que que eu fiz primeiro? Eu vou passar a farinha e o açúcar, tá bom? Na descrição do vídeo vai estar tudo certinho, tudo bonitinho para vocês lá. Então, o seco, o que que eu fiz? Já coloquei 3 xícaras de farinha de trigo e 3 xícaras de açúcar. Eu deixo para pôr o fermento por último, porque eu gosto de mexer muito bem o seco primeiro, para depois pôr o fermento, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mexer primeiro o seco, que eu gosto de misturar bem o açúcar com a farinha de trigo. E por último, eu ponho o fermento. Deu para entender aí, né, gente? Então, E eu deixei também já preparado a nossa cenourinha aqui. Vou mostrar o tamanho que eu uso geralmente, que é desse tamanho. Eu prefiro escolher os tamanhos certos para estar fazendo o bolo. Não gosto daqueles pequenininhos, porque os pequenininhos você vai ter que pegar muitos pequenininhos para fazer um bolo só. Então, desse tamanho mais grande, dá para fazer. Então, eu uso 3. Vamos pôr uma regrinha aí, tá, gente? 3 de 3, para não esquecer, porque vai ser tudo 3 e 3 e 3, tá bom? Então, deu para entender aí, né, gente? E aqui eu já preparei o nosso, o líquido que eu já fiz toda a minha misturinha aqui. O que que eu coloquei aqui? 3 cenouras, 3 ovos e uma xícara, aqui desse tamanho aqui uma xícara de óleo, tá? O óleo que vocês tiverem em casa, tá, gente? Não importa qual é o óleo. E aí, eu bati bem, eu deixei ele bem cremoso, ele tá bem cremoso aqui dentro. Então, essa é a nossa misturinha aqui. Bate tudo, deixa ele bem cremoso, porque ele, quando se misturar com a farinha de trigo e o açúcar, ele vai ficar mais consistente. Então, deu para entender aí, né? Então, vamos lá, vamos por partes agora. Já misturei a minha farinha e o açúcar. Vamos pôr agora uma tampinha de fermento. A tampinha de fermento é a mesma coisa que uma colher de sopa pra gente pôr na receita, tá, gente? Então, uma tampinha é a mesma coisa que uma colher de sopa, tá? Então, aí a gente vai misturar aqui a tampinha e vamos misturar também aqui dentro. Vamos lá. Antes disso, o que que vocês já vão estar fazendo para não ficar com muita coisa para fazer ao mesmo tempo? Vocês já vão ligar o forno, vão deixar de 10 a 15 minutos antes de a gente pôr o bolo, tá? Então, antes de qualquer coisa a gente começar a fazer o bolo, você já liga o seu forno, deixa de 10 a 15 minutos, dependendo da temperatura do seu fogão, tá, gente? Então, o meu é muito forte, então eu só deixo de 10 a 15.
tá bom? Então, deu para entender aí, né? Então, vamos lá. Eu vou ligar o meu, já vou deixar ele esquentando um pouco para pôr o bolo lá dentro. Então, espera só um pouquinho. Oi, pessoal. Então, aí agora, o que eu fiz? Coloquei já tudo aqui dentro. Vou misturar muito bem para tirar toda a farinha do fundo, tá vendo? Assim, ó, eu vou misturar bem e já vou pôr na minha forma já montadinha. O meu forno está ligado, tá bom? Eu deixei a 230 para esquentar um pouco e quando eu for para pôr o bolo no forno, o que eu faço? Eu deixo no forno mais ou menos 30 minutos, é o máximo dele, o tempo dele para assar o bolo é 30 minutos. Só que nesses 30 minutos eu fico de olho para ver como que ele está. Então, dependendo da temperatura do seu fogão, vai demorar um pouquinho mais ou não, tá? Então, ó, vamos pôr o meu bolo para a forma e vamos pôr pro forno. Só que quando ele estiver no forno, o que a gente vai fazer? A cobertura, tá? Porque aí vai dar tempo da gente estar fazendo a cobertura e dele tá assando ao mesmo tempo, tá bom? Deu para entender aí, né, gente? Então, ó, vou lá. Vou misturar muito bem agora a minha massa e já vou pôr pra forma. E vou mostrar como ele fica bem cremoso, essa massa também, viu, gente? Ela fica bem cremosa. E depois que ele fica totalmente assado, ele fica já um pouco mais molhadinho também depois que ele fica pronto, tá bom? Ele é normal dele ficar um pouco mais molhado por dentro. Olha aqui, ó, já ele totalmente bem mexido. Então, esse é o nosso ponto dele, ó. Deu pra ver, né? Ele fica bem cremoso, tá bom, gente? Então, ó, vou pôr agora para a minha forma. Vou dar mais uma mexidinha para não ficar coisa embaixo, tá, gente? Porque geralmente sempre fica alguma coisinha e outra. Então, ó, vamos lá. Aqui em casa, quando eu faço esse bolo, até as crianças mais velhas de casa, quando vem todo mundo aqui, se lambuza com esse bolo, viu, gente? Eu vou te falar, viu? As crianças mais velhas, vocês sabem quem é, né? Então, vamos lá. Prontinho. E vamos colocar no forno. Olha aqui, ó. Dá uma mexidinha, tá? Antes, para ele ficar bem uniforme dentro da forma, para não ficar nenhum espacinho dentro, tá? E vamos pôr pro forno. Então, ó, o tempo dele é de 30 a 40 minutos, dependendo do fogo alto ou mais baixo, tá bom?
Agora, olha aqui, ó, já deixei preparado também o quê? A nossa cobertura, meio que preparado. O que a gente vai pôr aqui dentro? Uma colher de manteiga ou de margarina, tanto faz o que vocês tiverem em casa, tá bom? E eu coloquei achocolatado, não o chocolate aquele em pó, tá bom? Mas o achocolatado. O que eu uso aqui é aquele que não tem muito açúcar, ele já vem escrito 0% de não sei o que de açúcar. Por quê? Já tem o leite condensado e mais o chocolate, tá bom? Só que eu vou dar uma dicasinha aí pra vocês, que vocês vão gostar e vocês, eu acho que ninguém vai saber o que é que eu faço nesse truquezinho aqui, ó, da cobertura, hein? Então, ó, o brigadeiro normal, tradicional, vai pôr o leite condensado numa caixinha de leite, uma colher e 4 colheres de sopa do achocolatado, tá bom? Então, ó, vamos lá. Agora a gente vai pra boca do fogão. E aí, o que vai acontecer aqui? Não pode parar de mexer o nosso brigadeiro. Porque o nosso brigadeiro, eu quero deixar ele no ponto de brigadeiro, só que eu faço diferente o meu brigadeiro. Eu vou dar a diquinha para vocês quando o brigadeiro estiver pronto, porque ele vai engrossar, então quando ele estiver mais grosso, que a gente vai estar mexendo para ele estar engrossando, para a gente fazer a nossa cobertura aqui pro nosso bolo, tá bom? Então, ó, vem comigo, vamos lá para nossa cobertura. Que a gente vai, ó, mexer tudinho aqui, ó, tá bom? Ó, vamos lá. Olha aqui, ó, já tá no fogão e vamos mexer bem ele até chegar no ponto do brigadeiro normal, tá, gente? Então a gente vai mexer. Ó, vou mostrar como ele fica, tá vendo? E aí a gente vai estar mexendo muito bem essa cobertura. Vou mostrar a colher que eu uso de sopa para esta medida, gente. Colher de sopa. As 4 que eu coloco de achocolatado é a de sopa. E vamos mexer. Até daqui a pouco. Olha só, pessoal. O ponto do brigadeiro é quando ele se solta, ó. Ele vai se soltando do fundo. Esse é o ponto e essa é a diquinha do meu brigadeiro aqui, ó. Ficou grossinho, tá vendo, ó? Ele tá bem grosso. Desligo, porque ele já tá pronto. E agora, o que eu faço? Eu venho com o leite que vocês tiverem em casa, tá, gente? Não importa qual é o leite. E vou pôr o leite com ele já desligado e vou pôr aos poucos. Por quê? Eu quero uma calda e não um brigadeiro que ele é mais consistente, ele é mais durinho pro brigadeiro, né? Então eu quero uma cobertura mais molinha pra gente tá pondo por cima. Então, ó, vou pôr aos pouquinhos. A temperatura do leite é importante, tem que ser morno ou um pouco mais geladinho, tá bom, gente? E aí, ó, coloquei só um pouquinho e eu vou estar mexendo ele todinho. E vou mostrar pra vocês qual é o ponto certo pra gente estar fazendo. Isso eu faço a olho, tá, gente? Não tem uma medida certa do leite aqui pro brigadeiro, tá? Eu vejo que ele ainda está mais grosso, então eu ponho mais um pouco do leite. Ó,
E a medida, você vai pondo a olho. E vou mexer de novo ele aqui, ó. Quando eu faço brigadeiro em casa para minhas sobrinhas, o que eu faço no meu brigadeiro? Faço esse mesmo processinho e ponho só um pouquinho, só um dedinho assim, ó. Um dedo só de leite no brigadeiro. E elas adoram. Então, quando vocês forem fazer um brigadeiro normal, também vocês podem fazer. Só que deixa ele um pouquinho mais molenguinho, mas ele fica também gostoso, porque ele corta um pouco do açúcar do leite condensado aqui, tá bom, gente? Então, vamos mexer bem e vou mostrar pra vocês o ponto certinho que eu gosto pra fazer a cobertura aqui. Ainda ele está grosso, ó. Não é esse ponto que eu quero, porque ele ainda tá grosso. Pra fazer o bolo todo, pra dar pro bolo todinho, né, gente? Pra vocês entenderem aqui. Eu vou pôr mais leite aqui. E vou mexer de novo. Meu bolo está no forno ainda. E vou mostrar pra vocês quando ele estiver prontinho, o que eu faço também no bolo. Outra diquinha aí pra vocês fazerem também no bolo. Olha aqui, ó. E vou mexer bem, pra ele ficar bem molinho. Ó. Eu quero ele bem líquido e não grossinho, tá vendo? Esse é mais ou menos o ponto de uma cobertura pro bolo, que eu ainda vou pôr mais um pouquinho pra dar pro bolo todinho, gente. Olha aqui, acho que agora já deu, ó, o ponto certo que eu quero pra cobertura. Olha aqui. Vou mexer mais um pouquinho e vou mostrar pra vocês o ponto certinho. Ó, quando ele fica bem líquido. Eu gosto dele assim, ó, mais nessa espessura de cobertura. Aí agora sim está no ponto certo, tá bom? Então, ó, já volto já com o meu bolo prontinho. E outra diquinha aí pra vocês fazerem também no bolo de vocês, tá bom? Já volto! Olha, prontinho, pessoal. Olha aqui, ó. Ficou bonito, cresceu. E agora eu vou dar outra diquinha aqui pra vocês verem se o bolo já está bom pra tirar do forno ou não. E outra coisa, o meu bolo ficou a 230 graus, 20 minutos. Depois, o restante dos 10, eu abaixei um pouco para 210, tá? A temperatura dele. E uma diquinha aqui, ó. Como é um bolo de cenoura, ele exala o cheiro pela casa. Então, mais fácil você sentir também pelo narizinho quando ele estiver pronto o nosso bolo. Então, ó, vou dar outra diquinha aqui, ó. Pra você ver se o bolo está bom, gente, ó, palito de dente. O que vocês vão fazer, ó? Vão pôr até o fundo do bolo. E saiu sem a massa no palito, tá? Agora, o que eu faço no bolo, gente? Antes da cobertura. Vou pôr ele um pouquinho mais pra cá pra vocês verem o que eu faço. Eu pego um garfo grande, tá? Eu não sei, mas eu acho que é de churrasco esse. E vou colocando, furando ele normal. Não é bonitinho não, tá, gente? A gente vai furando até o fundo, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? A gente tá furando ele, certo? Pra penetrar a nossa calda de chocolate de brigadeiro que a gente vai pôr por cima. Então, aqui a gente vai furar ele todinho. Se você não tiver o garfo,
pega um desses assim de churrasco, pega aqueles palitinhos de churrasco ou também aqueles palitos de hashi e também pode estar furando ele, tá bom? Então, ó, aqui eu já furei ele todinho e vamos pôr a nossa calda. Olha aqui. Como a gente já tinha feito a nossa cobertura, agora eu vou pôr ele por cima. Olha, o cheiro aqui tá demais, viu, gente? E vamos espalhando ele bem no bolo inteirinho. No final, se você quer pôr chocolate ralado ou um granulado por cima, alguma coisa assim, para vocês decorarem o bolo, também pode, também dá certo, também fica bom, fica gostoso. A gente tá pondo o chocolate ralado ou o granulado por cima, tá, gente? Só para ficar bonitinho, tá? Então, ó, aqui, ó, uma espátula. O que a gente vai fazer agora? Vamos espalhar a nossa cobertura. Olha aqui, ó. Vai ficar linda a nossa cobertura aqui em cima. Já tá até me dando vontade de comer esse bolo, gente. Ó, vai ficar bonito. Tudo retinho. E vou mostrar pra vocês também como o bolo fica pra vocês aí. Pronto. Olha aqui. Ó, que bonito que ficou o nosso bolo. Olha, eu vou falar pra vocês aqui. Esse bolo aqui em casa faz sucesso, viu, gente? Bom, eu espero que vocês gostem da nossa receitinha de bolo de cenoura e eu espero que vocês deixem no comentário quem fez, quem não fez, quem gostou, pra deixar aí pra mim, pra eu ficar bem felizona que deu super certo a nossa receita, tá bom? Então, ó, essa foi as diquinhas. Espero vocês pro próximo, tá bom? Ó, um super beijo, uma boa Páscoa pra família inteirinha e até a próxima. Não esquece, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Tchau!